Quero conversar com você agora a respeito do propósito de Deus, a respeito da alma do ser humano. Claro que durante as mensagens você deve estar se perguntando se a alma é a grande vilã dos problemas do ser humano. Em parte sim, porque o ser humano caiu e ele então deu o governo da sua vida justamente à sua alma. Hoje a alma quer governar a vida de todos nós, cada ser humano. A alma quer o governo. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a serpente começou a induzir a Eva e que ela pegasse e tomasse a sua decisão. Eu gosto muito de falar isso, porque Satanás ele não entrou na serpente, ele não amordaçou Eva, nada disso, ele usou a palavra. E aí nós percebemos o quanto a palavra ela é séria. Estou dizendo a palavra numa questão de linguagem, comunicação. Quantas pessoas hoje estão feridas por causa de palavras, por causa de coisas que lhe foram ditas e aí com certeza feriram a sua alma e passaram assim a andar dentro de um cativeiro que foi gerado por uma palavra. Palavra de um pai, palavra de uma mãe, palavra de um namorado, palavra do esposo, da esposa, enfim, uma palavra dita talvez até por uma autoridade religiosa, aonde trouxe aí muita perturbação na vida de uma pessoa. Então, ali no Jardim do Éden, a serpente ela usou justamente a palavra para mexer com o intelecto da Eva. E Eva ali ela começou a pensar, começou a tomar a sua decisão, e aí ela tomou a decisão de comer do fruto proibido e passou para o seu esposo, Adão. E aí a alma passou a governar, e nós podemos ver alguns sintomas estabelecidos já em Adão e Eva pela alma, porque os dois, como eu falei na outra mensagem, eles fugiram, que é um sintoma, um mecanismo existente na alma, a fuga. E assim muitas pessoas hoje estão fugindo dos problemas e por isso estão correndo para situações que são deploráveis e trágicas. Estão sentindo dores na sua alma, na sua vida interior e acabam tendo mais problemas ainda. Mas a alma, enfim, ela foi criada por Deus justamente para expressar aquilo que Deus coloca no espírito do ser humano. Porque a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus ele é espírito. Foi o próprio Jesus que nos ensinou isso, conversando com a mulher samaritana. Que Deus ele é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, uma vez que Deus comunica a sua palavra, a sua vontade, o seu querer, uma vez que Deus transmite os seus sentimentos ao nosso espírito, nós vamos compreender isso e nós vamos expressar isso através da alma. É igual agora, eu estou conversando com você na nossa língua nativa, que é o português, porque eu estou colocando a minha alma como um instrumento do Espírito de Deus. Aí eu estou me comunicando com você, me expressando com você. Isso aí é um propósito de Deus para a vida do ser humano, para que a gente se expresse, converse e tenha comunhão com Deus. E assim também nós possamos nos expressar com os nossos familiares, com os nossos amigos, como no Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva e ali os dois em uma perfeita comunhão, uma perfeita unidade dos dois, um casal criado por Deus, uma família criada por Deus. Logo depois vieram seus filhos e justamente a alma com o propósito de estar ali comunicando o que Deus colocava no espírito tanto de Adão quanto de Eva. Agora, com a queda do homem, a alma ela quer o governo. Você entende que lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente, Satanás tentou Adão e Eva, ela justamente procurou despertar o desejo através dos olhos, através do querer, do entendimento, começou a colocar ali certamente um sentimento de concorrência até com o próprio Deus, porque ela disse que se Eva comesse do fruto proibido, ela seria como Deus. Não é uma questão de aparência, dita por Deus, façamos a nossa imagem e semelhança, nada disso, isso aí é uma outra história, mas ela justamente quis fazer com que Eva pudesse se colocar como o próprio Deus da sua vida, andar de forma independente. Algumas outras coisas nós podemos notar também que através desse distúrbio, através desse controle da alma, nós percebemos que já houve uma dúvida na mente da Eva. E é isso que a alma faz, ela produz dúvida, ela produz medo, ela produz um sentimento de fuga, e para que possamos ter um ato justamente de fuga. É isto que a alma
ela produz no ser humano, para que o ser humano então possa fugir da presença de Deus, fugir da comunhão, fugir dos problemas, fugir de um acerto, fugir de um tratamento. Tudo isso é um controle do governo da alma. Então a alma, ela passou a governar a Eva. Eva, ela fez ali, cometeu o erro, e assim ela deu a sua decisão para a sua alma. E o que é que Deus quer? Ele quer que a nossa decisão seja centrada no nosso espírito, porque é no nosso espírito que o Espírito Santo comunica, é no nosso espírito que nós recebemos palavra de vida, é no nosso espírito que nós podemos ser tocados pelo Senhor e podemos tocar nele, porque Deus, ele é espírito. E aí, onde é que entra a nossa alma? Nossa alma entra para que ela esteja debaixo do governo do Espírito Santo. E uma vez debaixo do governo do Espírito Santo, certamente a alma, ela vai expressar aquilo que Deus quer, ela vai revelar no nosso entendimento qual é a vontade plena, perfeita e agradável de Deus. Vou pegar um exemplo muito simples para você, dentro da palavra de Deus, a respeito de José. José tinha sonhos de Deus, tinha projetos de Deus, e ele então comunicou para os seus irmãos e o seu pai, despertando o quê? Despertando sentimentos. E aqueles homens, eles foram o quê? Governados pelos seus sentimentos. Eles tiveram inveja, seus irmãos tiveram inveja, seus irmãos tramaram de vender ele, de jogar ele num buraco, e mentiram para o seu pai. Tudo isso aí direcionado pela alma. A alma que estava o quê? Inclinada à natureza pecaminosa. E aí o que acontece? José, ele aprendeu ao meio das dores, das dificuldades, das desilusões, ele aprendeu que Deus estava com ele. Deus estava sempre comunicando ao seu espírito, Deus estava sempre usando ele, Deus estava sempre guardando a vida dele, para que um mal maior não viesse sobre a vida dele, até chegar o ponto em que José mostra para mim, para você, para todas as pessoas que leem a palavra de Deus e acreditam nela, que ele pegou a sua alma e colocou debaixo do governo do Espírito Santo. Como é que ele fez isso? Ora, quando Deus o honrou, colocou ele como governador do Egito, o Egito era a única nação que tinha ali suprimentos, era a única nação que tinha ali condição de dar e emprestar para toda a humanidade os alimentos. Tudo isso através das mãos de José, até que a sua casa venha até o Egito, seus familiares venham até o Egito, porque o único lugar na terra que tinha alimento era o Egito. Por quê? Porque Deus estava no controle de todas as coisas. E quem estava governando ali o Egito? José. Até aquele encontro maravilhoso de José com os seus irmãos, aonde ele se revela para os seus irmãos que ele é José. E aí, se fosse uma pessoa governada pela sua alma, se a sua alma não fosse tratada, ele iria dizer assim para os seus irmãos: vocês agora vão me pagar, vocês agora vão sofrer na minha mão, eu vou mandar matar metade de vocês, a outra metade, eu vou judiar de vocês. Mas não, ele falou assim: aprove a Deus me enviar à frente de vós, para que a nossa família não perecesse. Sabe o que é isso? É um homem que tem a sua alma debaixo do governo do Espírito Santo. Então, meu amigo, minha amiga, quando você sofre aí uma mágoa, um ressentimento, e a Bíblia manda você liberar o perdão, é porque justamente a sua alma não vai querer liberar o perdão, ela vai querer o rancor, ela vai querer a mágoa, porque ela está inclinada ao pecado. Mas o Espírito que está dentro de você, o Espírito Santo, vai querer que você libere o perdão. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer um conflito da sua alma com o Espírito seu, que é governado pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. E aí você não vai querer liberar o perdão, você vai querer continuar magoado, ou muitas vezes você vai fingir que perdoou, e você muitas vezes vai criar aí uma raiz de amargura. E o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Você está vendo um exemplo claro do que é o governo de uma alma e o que é o governo do Espírito Santo. Então, através da alma, você vai ficar lembrando o que a pessoa lhe fez, você vai ficar ouvindo novamente aí dentro da sua mente o que a pessoa lhe disse, você vai lembrar da cena, você vai lembrar dos problemas. Mas o que acontece? Você vai ter que tomar uma decisão: ou você anda pelo governo da sua alma, ou você anda pelo governo do Espírito. E uma vez que você anda pelo governo do Espírito, a sua alma vai expressar aquilo que o Espírito Santo transmitiu dentro do seu espírito. E nessa situação, o que José ele expressou? Ele expressou perdão, ele expressou liberalidade sobre a vida dos seus irmãos,
ele expressou ali o cuidado de Deus, ele pôde observar os planos de Deus, não só na sua vida, mas na vida dos seus irmãos. Então, eu acredito que agora é um tempo de restauração sobre as nossas vidas e é um tempo de liberdade, liberdade do Espírito Santo, liberdade para ações poderosas no Espírito Santo e com certeza você vai viver os planos e as bênçãos de Deus em nome